Oi, povo lindo, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui no ano para mais uma correção, não, gente, eu já tô tão acostumada. Então, vamos estar aqui para mais uma revisão de um assunto, né, que eu já cobrei para vocês no simulado, mas eu quero que vocês saibam, que vocês consigam identificar com muita facilidade. Eu estou fazendo justamente essa aula aqui para que vocês já anotem tudo certinho aí no caderno de vocês e não esqueçam, tá bom? Vocês já estão vendo que o assunto são as funções químicas, as funções inorgânicas, que eu comentei com vocês que são 4, né? Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E aí o que é que nós vamos observar hoje? Nós vamos conseguir ver, na verdade, quais são os grupos funcionais. O que seria isso, professora? Os grupos, quais são as estruturas que mostram, que nos indicam a diferença de cada um desses grupos aqui. E também algumas classificações que são referentes aos ácidos e às bases. Por quê? Porque, vamos dizer assim, que nós vamos utilizar mais os ácidos e as bases, principalmente no ensino médio, ok? E aí vocês viram aqui que eu coloquei 4 exemplos. E a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, aquela questão da ligação química. Eu falei para vocês muito que quando você tem a formação da ligação, seja ela positiva, seja ela iônica, covalente, enfim, nós vamos ter o quê? Que a parte da frente sempre vai ser, você vai ter a presença do cátion, né? Daquele composto, daquele átomo que acabou cedendo, que acaba tendo aquela possibilidade de dar os elétrons com mais facilidade. E a parte de trás, ela sempre vai ser a parte negativa, vamos dizer assim, vai ser a parte do ânion, que nós vamos ter que vai ser o composto, o átomo que vai ter a possibilidade, tem a maior capacidade de puxar, de trazer os elétrons para próximo de si, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, NaOH, NaCl, HCl e CO2. Vocês já viram comigo? Eu acho que já conseguem até diferenciar logo de cara assim. Mas lembrar daquele macete que eu dei para vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer desses 4 compostos aqui são o quê? Separar a parte positiva da parte negativa de cada um deles. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, o Na, que a parte da frente vai ser a parte positiva, e o OH vai ser a parte negativa desse composto aqui, que eu já ia falar o nome do que era, né? Vamos aqui para o segundo, Na novamente vai ser a parte positiva e Cl vai ser a parte negativa. Tudo isso por quê? Porque vocês já estudaram comigo, na tabela periódica tem alguns elementos que têm uma facilidade de puxar os elétrons para ficar mais estável e tem outros que têm aquela facilidade de doar os elétrons para ficar estável também, tá bom? Vamos ter aqui ó, o terceiro, o H vai ser o positivo, e o Cl, como vocês já viram aqui, vai ser o negativo. E por último, ó, o carbono vai ser o positivo, vamos dizer assim, e o oxigênio, que vocês estão vendo aqui que tem 2 átomos de oxigênio, vai ser o negativo. E aí eu coloquei justamente um exemplo de cada uma dessas funções aqui, para que nós consigamos diferenciar realmente cada um deles, tá bom? Primeiro, nós vamos trabalhar sobre os ácidos. Eu vou ficar um pouquinho mais pro lado porque fica melhor para escrever, tá? Mas escutem a minha linda voz. Então, gente, os ácidos, vocês viram, eu comentei com vocês que ela tem como se fosse uma facilidade maior para conseguir descobrir. Por quê? Eu falei para vocês que o grupo funcional dele sempre vai estar na parte positiva. E qual vai ser o elemento que nós vamos observar que o ácido ele sempre vai ter? Vai ser o H, tá bom? Então, nós vamos ter aqui o grupo funcional dos ácidos vai ser o quê? Vai ser o H+, que vai estar sempre à frente. Ou pode ser o H3 ou mais. Como assim, professora? Se eu pegar um HCl, que vocês já viram aqui, ó, tem o H na frente, ele vai ser o ácido. Então, vou colocar até aqui embaixo, ó. Ácido, tá? E aí, vocês estão vendo que, se eu pegar aqui uma fórmula, o HCl, e colocar em meio aquoso, Letícia, ó, aquoso é quando você coloca em um local que tem água, tá bom? Então, ó, se eu colocar em meio aquoso, que é o H2O, o que é que nós vamos ter? Nós podemos representar essa reação química de duas maneiras.
tendo aí a formação do íon H+, que é o característico do ácido, mais o Cl-, que quando ele está em meio aquoso, quando ele está em água, eles vão se separar e vão formar íons, tá bom? Então, ó, pode ser representado dessa maneira, ou você pode fazer isso daqui, ó. Ter uma outra representação que não achem estranho que isso pode acontecer, é essa daqui, ó. H3O+, mais Cl-. Vocês observam que nessa primeira aqui, eu não estou representando a água nesse meio. Eu só mostrei quais são os íons que vão ser formados. No caso aqui de baixo, eu já estou mostrando a água presente e também a presença do íon que vai ser formado, tá bom? Como assim, professora? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem H2O e aqui eu tenho H3O. Por quê? Porque foi liberado o hidrogênio. Ele acaba se unindo, vamos dizer assim, à molécula de água, formando esse composto que é catiônico. Ele vai ter a formação de um cátion, que vai ser a característica aí dos ácidos, tá bom? Então, temos aqui, lembrem, grupo funcional H+, que vocês vão conseguir observar logo de cara assim. E na fórmula, caso tenha alguma reação química e apareça esse H3O+, vocês vão ver que também vai ser aí a formação de um ácido, tá bom? Segundo que nós vamos comentar vai ser sobre as bases. Comentei aqui, ó, ácidos, vai ser a representação na frente. E aqui pode vir qualquer outro elemento, que nesse caso vai ser o Cl, tá bom? Vai ser a parte negativa. No caso das bases, o que é que vocês vão ter que observar? Nos ácidos vocês observam à frente, nas bases vocês vão observar atrás. E atrás o que é que nós vamos observar? A presença da hidroxila, que é o nome desse OH-, tá bom? Então, grupo funcional aqui das bases é o quê? Grupo funcional, você vai ter que vai ser o OH-. E aí, qual vai ser a estrutura aqui? Quais desses compostos vai ser a base? Vai ser a base? O NaOH, porque o que está atrás aqui, ó, é o OH, hidroxila. Então, nós vamos ter aqui a base, certo? Então, observem sempre atrás da base. Se tiver o OH, vai ser uma base. E a frente, que é a parte positiva, pode ser qualquer outro elemento, tá bom? Nesse caso, vai ser o sódio. E aí, nós vamos ter justamente esse grupo aqui, logo de cara. E se for para representar numa equação química, numa reação, nós vamos ter que a base vai estar em meio aquoso também, tá bom? E nós vamos ter a separação aí da parte positiva e da parte negativa desse composto, ok? Pronto. Fiz aqui também a parte que você vai ter a representação aí das bases. Agora vamos para os sais. Comentei com vocês. Vamos ter parte positiva e vamos ter parte negativa também. Mas no caso desses sais aqui, o que é que nós vamos observar? Que nós não vamos ter a presença do hidrogênio na frente e não vamos ter a presença da hidroxila atrás. Por que, professora? Porque se por algum acaso tivesse o hidrogênio na frente, você ia ter um ácido e não um sal. E se tivesse a hidroxila atrás, no ânion, você ia ter uma base e não um sal. Então, vocês vão observar que os sais, eles vão ser qualquer um que não tenha o hidrogênio na frente e não tenha a hidroxila atrás. Quais desses compostos aqui vocês estão vendo que não tem hidrogênio na frente nem hidroxila atrás? Vocês estão vendo que os dois não tem, na verdade, né? Mas, nesse caso, nós vamos ter aqui que o NaCl vai ser o sal. Então, observem aqui, ó, Na na frente, a parte positiva, não é o hidrogênio, então tá ok. E o Cl menos atrás, você não vai ter aí também a presença do OH. Então, aqui nós conseguimos observar a presença dos sais. Lembrem, ó, ácidos hidrogênio na frente, bases hidroxila atrás, ou H atrás, sais nem hidrogênio, nem a hidroxila. Fiz até negócio de... Enfim, não tem ó, nem hidrogênio, nem hidroxila, tanto na frente como atrás. Lembrem disso.
E por último, nós vamos falar sobre os óxidos, né? Não menos importante. O que é que nós vamos observar aqui dos óxidos? Nós vamos ter primeiro, que é a parte principal que vocês não podem esquecer. Os óxidos, eles são compostos binários. Binários têm 2 elementos. Então, lembrem, ó, vou colocar aqui, ó. Compostos binários. Vocês só vão ter a presença aí de 2 elementos. Sendo que um deles sempre vai ser o oxigênio. E o oxigênio, ele sempre vai estar atrás. Na frente pode vir qualquer outro composto, tá? Qualquer outro elemento. Mas atrás você tem que ter a presença do oxigênio. E lembrem, só são 2 elementos diferentes. Então, ó, aqui, que foi o último que sobrou, nós temos o óxido. Por quê? Tem 2 elementos diferentes, o carbono e o oxigênio, e o oxigênio ele está sempre atrás. Então, ó, aqui na frente, vocês vão ver que nesse caso vai ser o carbono, mas pode vir qualquer outro tipo de elemento, tá bom? Pronto, consegui diferenciar cada um deles. Ok, tudo certo aqui. Vamos agora para as classificações que eu comentei com vocês dos ácidos e das bases. Por quê? Porque eles acabam sendo mais utilizados e mais comentados no ensino médio de vocês. Mas não esqueçam desses 2 aqui, que eles também têm classificações. E aí vamos para a primeira classificação. Eu vou comparar classificações que têm em comum dos ácidos com as bases, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Classificações. Primeira que eu vou comentar com vocês é em relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Que é isso? A quantidade de hidrogênios que você vai conseguir observar que ele vai soltar, vamos dizer assim, que ele vai acabar formando quando ele estiver em meio aquoso. Então, aqui nesse caso, eu tenho um hidrogênio ionizável. Ionizável porque ele é um íon, tá bom? Então, vamos ver em relação a isso. Primeiro, ó, hidrogênios ionizáveis, tá bom? Eu tenho aqui alguns exemplos. Tenho aqui alguns exemplos de ácidos que eles vão ter diferentes quantidades de hidrogênios ionizáveis. Primeiro, observem aqui, ó, não aparece nada, mas eu tenho só um hidrogênio. Aqui eu tenho somente 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4. Cada um deles vai ter um nome, tá bom? Primeiro, quando só tem um hidrogênio ionizável, é chamado de monoácido. Se eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, é o diácido. Se eu tenho 3, triácido. E se eu tenho 4, tetrácido. Pronto, o nome, se for em relação aos hidrogênios ionizáveis. Mas nesse caso eu também tenho das hidroxilas ionizáveis, que é no caso das bases, ok? Então, ó, se por algum acaso eu tiver as hidroxilas ionizáveis também, elas vão ter quase a mesma nomeação. Só vai mudar o final, porque em vez de ser ácido vai ser base. Então, ó, vamos lá. Então, se por algum acaso vocês observarem que vai ter aí a presença de hidroxilas também, que vão se soltar e vão formar aí íons também, no caso aqui, íons negativos, que são os ânions, eu vou ter também uma nomeação. Mas, diferente aqui da terminação, eu vou ter, né, aqui é ácido, eu vou ter base. Então, ó, monobase, dibase, tetrabase, não,
dibase, tribase e tetrabase, tá bom? Tudo isso por quê? Porque eu tenho quantidades diferentes de hidroxilas ionizáveis. Aqui, ó, eu tenho uma, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho três e aqui eu tenho quatro, ok? Outra classificação que nós vamos ter é o quê? No caso dos ácidos, a presença ou não do oxigênio, tá bom? Vou colocar aqui, ó, presença ou não do oxigênio. Se eles tiverem oxigênio, eles vão ser chamados de oxiácidos, os ácidos, tá bom? Oxiácidos. E se eles não tiverem a presença do oxigênio, ele vai ser chamado de hidrácido. Hidrácido. E aí vocês vão observar aqui, ó. No primeiro ele não tem oxigênio, então ele é um hidrácido. Aqui o segundo vocês já observam o oxigênio, então é oxiácido. Aqui o terceiro tem oxigênio também, considerado oxiácido. E o quarto também um oxiácido, porque vai ter a presença do oxigênio, ok? E aí nós vamos ter outra coisa em relação ao grau de ionização. O grau de ionização é o que, professora? A capacidade dos ácidos e das bases também formarem íons, seja positivo ou negativo, tem que ter sempre. Mas, se por algum acaso você tiver um ácido ou uma base que ela consegue liberar muitos íons quando estão em meio aquoso, quando estão em água, vai ser um ácido e uma base forte. Se você tiver que ele libera mais ou menos, assim, não é tanto, vai ser um moderado. E se ele não libera quase nada de íons, vai ser um ácido e uma base fraca, tá bom? E aí nós vamos ter as diferenças. 3 aqui, ó, hidrogênios ou hidroxilas ionizáveis. E aí nós vamos ter, no caso dos ácidos, que eu vou colocar do lado de cá, nós vamos ter ácidos fortes, ácidos moderados e ácidos fracos, tá bom? Ó, forte, moderado e fraco. No caso aqui do ácido, nós vamos ter a presença do alfa, que é como se fosse a representação da quantidade de hidrogênios que vão ser liberados em meio aquoso. E esse alfa, ele sempre, nesse caso, vai ser representado em porcentagem. Então, se uma porcentagem para cima, você vai ter um ácido forte. Se ele estiver no intervalo aí de uma quantidade de porcentagem, ele vai ser moderado. E se ele estiver abaixo de uma porcentagem, ele vai ser um ácido fraco. E aí, o que é que vocês vão observar? O forte, ele vai ter o alfa, o grau de ionização maior que 50%. Então, mais de 50% desse ácido ele vai liberar os hidrogênios. Se ele estiver no intervalo de 5% e também, se ele estiver aqui, ó, abaixo de 50 e acima de 5, ele vai ser um ácido moderado. E se ele estiver abaixo, for menor do que 5%, nós vamos ter o quê? Que ele vai ser um ácido fraco. No caso das hidroxilas, né? No caso das bases, o que é que nós vamos ter? Que eles podem ser fortes ou podem ser fracos. No caso das bases, vou colocar aqui um espacinho novo. Ele vai ser forte ou fraco. Vai ser forte se ele for formado por metais, maioria, lembrem sempre, tá? As bases elas vão ser formadas por metais. Lembrem dos metais lá da tabela periódica, tá bom? Então, eles vão ser ácidos fortes se forem formados por metais que estão no grupo ou na família 1A, que são os metais alcalinos, ou 2A, que são os metais alcalinos terrosos. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês que o grupo 1 e o grupo 2, eles têm uma facilidade de liberar mais fácil os elétrons para se estabilizar.
Então, quando está em meio aquoso, eles liberam mais facilmente esses elétrons para ficarem estáveis aí, tá bom? Então, eles precisam liberar para ter a estabilidade. Então, lembrem, no caso das bases, ele vai ser forte se tiver metais do grupo 1 e do grupo 2A. E eles vão ser ácidos fracos se você tiver aí, no caso, todos os outros metais. E também, se você tiver aí a presença do hidróxido de amônio. Outra coisa que eu vou comentar com vocês, em relação à nomenclatura, tá? Nós vamos trabalhar mais isso nas aulas interativas, essa parte da nomenclatura dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos. Então, ó, vai ser fraco se for o hidróxido de amônio ou qualquer outro metal que não sejam desses grupos aqui, ou demais metais. Pronto. Outra coisa que eu vou comentar com vocês é sobre a volatilidade, a facilidade de passar para o meio gasoso, tá bom? Então, no caso, essa volatilidade é para os ácidos. Então, ó, nós vamos ter 3, 4. Volatilidade. Vou colocar aqui, ó, H+, que vocês já sabem que é para a representação dos ácidos. Eles podem ser o quê? Podem ser ácidos fixos ou ácidos que são voláteis. Tá? E aí nós vamos ter a diferença deles. O próprio nome já está dizendo. Fixo ele não vai passar com muita facilidade ou não vai passar para o estado gasoso, tá bom? E o volátil, a uma temperatura ambiente, ele já consegue, ele tem essa facilidade de passar para o estado gasoso, ok? E aí no caso da base, a outra nomenclatura que eu quero, outra classificação, na verdade, que eu quero comentar com vocês, é sobre a questão da solubilidade em água. Solubilidade em água. Isso daqui vai ser para as bases, ó, OH-. E aí, o que é que nós vamos observar? Tem bases que elas podem solubilizar, no caso, dissolver totalmente na água. Tem outras que dissolvem parcialmente e tem outras que não dissolvem, tá bom? E aí, nós vamos ter os que são, vou colocar de azul aqui, ó, são solúveis, são também pouco solúveis, e por último, os praticamente solúveis. Praticamente insolúveis. E aí nós vamos ver, né? Solúveis, nós vamos ter novamente aí os ácidos, principalmente, os ácidos não, gente. Os metais do grupo 1A, eles são totalmente solúveis. E o hidróxido de amônio também vai ser totalmente solúvel em água. Os pouco solúveis, nós vamos ter aí já a presença do grupo 2A, que são dos metais alcalinos. E os praticamente solúveis vão ser todos os outros metais que não estão dentro do grupo 1A, grupo 2A também, tá bom? Então, ó, todos os demais. Nós trabalhamos em aula outras classificações, tá bom? Eu só resumi e mostrei aqui para vocês os que são principais, tá bom? Então, lembrem disso, vou dar aqui um espaço para vocês. Deem pausa, anotem direitinho aí o que é que eu cobrei aqui de vocês, para que vocês não esqueçam. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida é só falar.